Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da terceira semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Jeremias, capítulo 7, versículos de 23 ao 28, que nos diz assim: Assim fala o Senhor. Dei esta ordem ao povo, dizendo: Ouvi a minha voz. Assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para seres felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão. E se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Amados irmãos e irmãs, eu acho essa leitura muito interessante. Às vezes a gente passa despercebido, mas a grande orientação que a gente recebe, e até o Catecismo da Igreja Católica pontua, que obedecer vem da palavra audire, que vem de, em primeiro lugar, uma questão de ouvir. Só se obedece aquilo que eu escuto. E a gente passa por um problema hoje em dia que a gente tem gastado muito tempo sem parar para ouvir a Deus. A gente não para escutar a sua palavra. A gente não para poder ouvir a Deus. Pode parar para refletir. Às vezes é o quê? É a gente no meio do trânsito, aí é buzina, é barulho, é isso, aquilo. Aí quando a gente tem um momento de descanso, a gente coloca o fone de ouvido, liga logo uma música, liga logo um rádio, liga logo uma televisão, liga logo tudo. E a gente às vezes não tem tempo para ouvir a Deus. Gastamos tempo com tantas coisas, mas eu não permito ouvir a Deus que fala ao meu coração, especialmente por meio de sua palavra. Entende? E o profeta vai fazer essa crítica. Que ele diz: ouvi a minha voz, assim, ou seja, por meio disso, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Ou seja, nós só seremos povo de Deus de fato quando nós pararmos para ouvir a Deus. E a lei é clara, a máxima é clara. Só se escuta aquilo que para-se para ouvir, né? Eu preciso dar uma pausa na minha vida. A Quaresma é tempo propício para isso. Ou a gente se cala para ouvir, ou a gente fica mais atento para ouvir, ou eu não vou ser povo de Deus. Porque como é que eu vou entender o que Deus quer que eu faça em cada situação se eu não paro para ouvir a Ele? Entende? A gente precisa passar por essa experiência. Amados irmãos e irmãs, vou fazer uma partilha pessoal com vocês. Por exemplo, às vezes a gente passa por cada realidade, né? E a gente precisa parar para refletir assim: meu Deus, o que a tua palavra me orienta? Né? O que a tua palavra me orienta? Tive uma experiência recentemente que eu tive uma situação bem delicada. E aí depois eu tive um tempo que eu pude ficar em silêncio. Deus me deu essa graça, foi muito bom. E aí quando eu estava parado, eu estava com muita raiva diante de uma situação. E aí naquele momento eu dizia assim: meu Deus, o que é que o Senhor faria em meu lugar? O que é que eu devo pensar? A tua palavra me orienta o quê? E aí eu automaticamente ia relembrando tudo aquilo que eu tenho conversado com vocês aqui nos vídeos, aquilo que eu leio da palavra sozinho. E aí eu automaticamente... Jesus sempre nos ensinou que a gente tem que amar os inimigos, a gente tem que amar aqueles que eu acho que fizeram algo contra mim, eu preciso amar. Aí eu comecei: Senhor, eu preciso aprender a amar. Aí eu lembro de muitas vezes dos vídeos que eu gravo, né? Sem a graça de Deus a gente não consegue. Aí eu: Jesus, então me ensina a amar, porque eu não sei amar. Então, você precisa começar a parar, a ruminar os acontecimentos da tua vida, à luz de Deus, e pensar o que é que a palavra me ensina, o que é que Cristo me ensina. Sabe? Porque senão a gente começa a ir num ritmo frenético e eu começo a achar que eu estou fazendo o que Deus quer, mas eu estou fazendo o que eu quero. O que eu acho que é coerente. Sabe? Então a gente precisa colocar na nossa vida essas vírgulas, essas pausas que são importantes. Para ouvir o que Ele quer. Porque senão vai acontecer o que aconteceu na primeira leitura. A primeira leitura diz o que pra gente ainda, né? Que não escutaram, não ouviram. E aqui vai dizer que por causa disso obstinaram-se no erro. Ficaram ainda pior. Né? Essa é a nação que não aceitou a correção. Essa é a nação que não escutou a voz. Sua fé morreu. Quando a gente não para ouvir, a nossa fé morre.
E a gente vai começando a ficar ateus, sem perceber. A gente começa a desacreditar de Deus sem perceber. Por quê? Porque a gente não parou para ouvi-lo. Por isso, convido você, à luz dessa leitura de Jeremias, a parar para ouvir a Deus. Ele fala conosco sempre. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouquinho às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho desta quinta-feira. Até lá.